Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para conversarmos um pouco sobre os multiplexadores e os demultiplexadores, que são circuitos normalmente utilizados para a transmissão de dados. Os circuitos multiplexadores enviam dados de várias entradas para uma só saída, e os circuitos demultiplexadores efetuam a função inversa, isto é, enviam os dados de uma única entrada para diversas saídas. Podemos definir que a multiplexação é o processo de transmitir simultaneamente dois ou mais sinais individuais ao longo de um único canal de comunicação. Esse canal de comunicação pode ser um par metálico, fios mesmos, tá? Uma fibra ótica ou um canal de rádio, seja na comunicação com um satélite ou numa simples rede sem fio, daquelas que temos na nossa casa. Essa técnica aumenta o número de canais de comunicação para que mais informações possam ser transmitidas numa única via. Frequentemente, em comunicação, é necessário ou desejável transmitir mais de um sinal de voz ou dados simultaneamente. A transmissão de vários sinais de informação por uma única via permite uma boa redução de custos na implantação desse sistema. Existem algumas aplicações muito utilizadas atualmente em que, sem a multiplexação, ficariam extremamente caras e até mesmo quase impossíveis de serem implementadas, que são um sistema de telefonia, telemetria, comunicação com satélites e as modernas transmissões de rádio e TV. Quase todos nós temos em nossa casa o sinal de internet, de telefone, TV e rádio através de um único canal, seja através de um cabo, de uma fibra ótica ou até mesmo de uma antena parabólica ou mini parabólica. Pois é, esses sinais estão multiplexados numa única via de transmissão. Caso contrário, teríamos um cabo, uma fibra ou até mesmo uma antena para cada sinal desses. O objetivo desse vídeo é termos uma compreensão do que são os multiplexadores e os demultiplexadores, como funcionam e onde são aplicados. Não abordaremos a implementação de seus circuitos, nem tampouco os principais tipos de multiplexação usados atualmente. A ideia é termos um entendimento do seu princípio de funcionamento. Muito bem, vamos inicialmente começar falando sobre o multiplexador. Um circuito multiplexador ele pode ser comparado a uma chave seletora rotativa de um polo e N posições, que seleciona os dados das entradas e transfere esses dados para a saída. Nesse caso, a seleção é feita mecanicamente, girando-se o rotor da chave, como ilustrado na figura. Nessa ilustração, temos uma chave rotativa de 8 posições. Cada posição está identificada aí desde I0 até I7, que são as entradas. Nessas entradas são aplicados os sinais elétricos, informações ou dados, como queiram. Dessa forma, teremos na saída a informação aplicada à entrada selecionada pela chave. No caso aqui, está selecionado a entrada I0. Então, a informação que estiver entrando nessa entrada I0 é que está indo aqui para a saída. De maneira que na saída teremos apenas uma informação por vez, aquela selecionada pela chave num dado momento. Nesse exemplo, estamos trabalhando com 8 entradas, mas temos multiplexadores com 2, 4, 8, 16, 32 entradas e assim por diante, podendo chegar a milhares de informações multiplexadas. Normalmente, e quase sempre, o número de entradas são dados em potência de 2. O porquê disso ficará mais claro quando vermos a funcionalidade com circuitos eletrônicos. Mas o que interessa é isso aqui, né? Nós temos uma chave seletora, eu posso fechar esse contato aqui desde esse ponto comum aqui, aonde está ligado a nossa saída, a qualquer uma dessas entradas. E vejam que eu não posso sair aqui da entrada I0 e ir direto para a entrada I4, eu tenho que ir sequencialmente, né?
No caso aqui, a gente está mostrando uma rotação anti-horária. Poderia ser horária? Claro que poderia, né? Mas aqui na saída, nós vamos ter a informação selecionada pela chave, né? A informação que estiver entrando na entrada que a chave estiver posicionada naquele momento. Vale lembrar que os dados aplicados às entradas de um multiplexador podem ser tanto analógicos como digitais. Nessa figura aqui, estamos mostrando que a nossa chave está posicionada na entrada I0. Então, a informação que eu tiver aqui na entrada I0 é que eu estou jogando para a saída. No instante seguinte, a gente selecionou a entrada I1. Então, agora é a informação da entrada I1 que está indo para a saída. E assim por diante, né? Agora I2, depois I3, depois I4, I5, I6, I7... e assim sucessivamente. Essa chave pode ficar girando. E na verdade é isso que ela vai fazer, tá? Ela vai ficar girando aí e bem rápido, tá bom? De maneira que, como a gente acabou de ilustrar, a gente vai ter aqui nessa saída uma informação por vez. Aquela informação que estiver entrando na entrada selecionada naquele momento. Mas é claro que na prática não vamos trabalhar com uma chave mecânica, né? E sim com circuitos eletrônicos, que no fundo vão fazer a mesma coisa. O símbolo genérico do multiplexador é mostrado nessa figura, tá? Nessa representação estamos vendo um multiplexador com 8 entradas de dados, só para ficar igual ao que mostramos com a chave mecânica. Mas como já dissemos, temos multiplexadores com os mais variados números de entradas. É sempre assim, tá pessoal? As entradas de sinal são representados na base maior desse trapézio, a saída na base menor e as entradas de seleção, que a gente está mostrando aqui, já vamos falar sobre elas, num dos lados oblíquos desse trapézio. Vamos ter uma ideia de como essa coisa funciona, pessoal. Isso aqui são chaves eletrônicas, tá bom? Não é mais uma chave mecânica. A conexão de cada uma dessas entradas aqui para a saída é feita através de um circuito lógico, com portas lógicas. Eu vou ter uma chave aqui, com um polo e 8 posições. A coisa funciona assim, olha. Quem vai selecionar qual é o canal, qual é a entrada que está sendo jogado para a saída, são essas entradas de seleção. Olha só, se eu tiver 0 nas entradas de seleção, eu estou conectando na saída o canal 0. Se eu tiver 1 aqui na entrada de seleção, eu estou jogando lá para a saída a entrada I1. Tá? Então, estou jogando para a saída o canal 1. Se eu tiver 2 aqui na entrada de seleção, eu estou jogando para a saída o canal 2. E assim por diante. 3 aqui na entrada de seleção, estou jogando o canal 3 para a saída. 4 na entrada de seleção, jogando para a saída a informação que tiver na entrada I4. E assim vai, né? Agora estou jogando I5 para a saída, agora estou jogando I6 para a saída. E quando eu tiver 7 aqui nas entradas de seleção, que é o valor máximo que eu consigo com 3 bits, eu estou jogando para a saída a entrada I7. A informação que estiver na entrada I7. Então, se eu fizer com que esses valores aqui fiquem mudando sequencialmente de 0 a 7, eu vou estar ligando sequencialmente os canais de 0 a 7 aqui para a saída. Comentei no início desse vídeo que o meu objetivo era somente mostrar os conceitos e princípio de funcionamento dos multiplexadores. Mas para que a coisa não fique assim no ar, vou mostrar aqui para vocês o circuito lógico de um multiplexador de 8 canais. Tá aí, esse aqui é um circuito que faz isso que a gente acabou de mostrar para vocês. Então, olha só, não vou mostrar todas as possibilidades. Nós vamos supor que eu tenha o A vale 0, o B vale 0, C vale 0. Então, eu tenho 0, nível lógico 0, nessas 3 linhas. Olha só, aqui eu tenho nessa porta E aqui, olha, 3 inversores. Então, significa que eu vou ter 1 aqui na saída. Estou aplicando 1 na entrada dessa porta E. Então, se eu tiver alguma informação aqui entrando no canal I0, essa informação vai lá para a saída? Sim, como está numa porta ou vai lá na saída, né?
Eu só vou ter informações indo lá para a saída que estiverem entrando na entrada e zero. Então, selecionei o canal e zero, porque qualquer outro canal aqui, a saída dessas portas E inferiores aqui estarão em zero, né? O A vale zero, então eu tenho zero aqui. Então, eu tenho zero aqui. Zero na entrada dessa porta E, não deixa passar nada lá para a saída. Mesma coisa em todas as outras, tá vendo? Se eu tiver agora A valendo 1, B e C valendo 0, olha, esse 1 que está entrando aqui já inverte e vira 0, já vou ter 0 aqui na saída, 0 na entrada dessa porta E, já não deixa passar nada lá para a saída. Só que com o A valendo 1, olha, eu tenho 1 nessa entrada aqui. B e C vale 0, então inverteu, tenho 1 e 1. Então tenho 1 nessa saída. 1 entrando nessa porta E, habilita essa saída aqui, né? Qualquer coisa que entrar no canal I1 aqui, ó, na entrada I1, eu vou jogar lá para a saída. E só ela. E assim sucessivamente, né, pessoal? Até que quando eu tiver A, B e C valendo 1, a porta E que vai ter 1 na saída é essa última, né? 1, 1, 1. Eu tenho 1 na entrada dessa aqui, qualquer coisa que entrar aqui na entrada I7 vai lá para a saída. Então é assim que essa chave eletrônica aí com 1 polo e 8 posições funciona. É esse circuito eletrônico que faz isso. Como a gente já está cansado de saber, né, pessoal? Tudo na eletrônica digital é feito com essas tais de portas lógicas, não é isso? E esse circuito não seria diferente. Observem que o número de canais de entrada está ligado diretamente à quantidade de bits da entrada de seleção. Nesse nosso exemplo aqui, temos 3 bits para a seleção dos canais. Com 3 bits, nós temos 8 valores possíveis, né? De 0 a 7. Daí esse multiplexador ser de 8 canais. É sempre assim. Para um multiplexador de 2 canais, basta um bit de seleção. Um bit nos possibilita 2 valores, né, com os quais selecionamos um dos 2 canais. Para 4 canais, precisaremos de 2 bits de seleção. Para 8 canais, como no nosso exemplo, são necessários 3 bits de seleção. Para 16 canais, são 4 bits de seleção, e assim sucessivamente. Daí a razão do que eu disse agora há pouco, né, de que o número de canais é dado em potência de 2. É esse o motivo. A seleção dos canais é feita pelos bits de seleção. Assim, 1 bit igual 2 canais, 2 bits igual 4 canais, 3 bits 8 canais e assim por diante. Como eu disse, não vamos trabalhar na implementação desses circuitos, tanto dos multiplexadores quanto dos demultiplexadores. E por quê? Porque é um tanto trabalhoso. Nem tão difícil, tá? Mas dependendo do número de canais, fica bastante complicado montarmos as tabelas verdades, extrair as expressões, simplificar essas expressões e implementar o circuito propriamente dito. Só para termos uma ideia, para esse circuito que eu acabei de mostrar para vocês e que estamos vendo aqui de novo na tela, teríamos uma tabela verdade com 11 variáveis de entrada. 8 aqui dos canais, das entradas propriamente ditas, e mais as 3 variáveis de controle. Então a gente teria aí 11 variáveis de entrada. Isso aí dá uma tabela com 2.048 linhas. É claro que com o conhecimento que já temos de circuitos lógicos, poderíamos utilizar outros meios para a elaboração desses circuitos. Mas mesmo assim ainda é bem trabalhoso e foge do objetivo desse vídeo. Mas vamos em frente. Aí você que acompanhou esse vídeo até aqui pode me questionar. Professor, entendi tudo direitinho, mas para mim isso que estamos vendo é uma simples chave seletora, na qual eu seleciono a informação desejada aplicada nas entradas e envio essa informação para a saída. Aí eu te respondo, sim, é isso mesmo. Como utilizar esse circuito como multiplexador, veremos a seguir. Ao longo do nosso curso, já vimos circuitos que usam a multiplexação, mesmo sem termos estudado os multiplexadores. Para ficarmos apenas com um exemplo, vimos e até montamos
circuitos contadores de 4 dígitos, onde aplicávamos a saída do circuito nos 4 displays simultaneamente. E esse circuito se encarregava de enviar para a saída o valor de cada dígito e de ativar o display correspondente a esse dígito, de forma que tínhamos apenas um dígito ativo por vez. Só que isso é feito de uma maneira repetitiva e tão rápida que temos a sensação de que os 4 dígitos estavam acesos ao mesmo tempo. Pois é este o princípio de funcionamento do multiplexador, e aqui também usaremos esse princípio. Vamos dar uma olhadinha nessa figura. Bem, ele é o nosso multiplexador de 8 canais, né? Observe que nas entradas de seleção temos um contador crescente de 0 a 7, que fica gerando indefinidamente esses valores. Isso significa que no instante inicial, com o contador em 0, a entrada I0 está conectada à saída. E conforme esse contador vai incrementando, o canal correspondente ao valor do contador é conectado à saída. Dessa forma, temos os canais de I0 a I7 sendo conectados à saída de forma sequencial e repetitiva. Lembre-se lá da nossa chavinha rotativa, né? É o mesmo efeito, só que agora feito eletronicamente. A cada passada do seletor por determinada entrada, o valor atual daquela entrada é enviado para a saída. Aqui na figura eu represento um sinal senoidal sendo aplicado na entrada I0. Veja o que temos aqui na saída. Olha só, toda vez que a entrada I0 é conectada para a saída, eu vou ter aqui nessa saída o valor instantâneo, o valor atual que eu tenho lá na entrada I0. Só que aí a chavinha vai fechar para as outras entradas, né, de 1 até I7, até que ela vai voltar para I0. Quando ela voltar para I0, ela pega de novo o valor atual que eu tenho lá na entrada I0 e joga para a saída. E assim fica, né? Então, a cada certo momento, ele manda lá para a saída o valor atual da entrada I0. Não se esqueça que entre esses valores que ele está pondo aqui na saída da entrada I0, eu teria os valores atuais de todas as outras entradas. Eu não representei nada sendo aplicado aqui, né? Então, por isso que ficou aqui em branco, sem nada. Mas eu poderia ter sinais aplicados em todas essas outras entradas. Então, entre um valor e outro da entrada I0, eu teria todos os valores instantâneos de todas as outras entradas. Assim, temos na saída os valores instantâneos dos sinais aplicados nas 8 entradas, de forma sequencial. Podemos dizer que temos na saída várias amostras dos sinais aplicados em cada entrada, mas que ainda representam significativamente o que está sendo aplicado em todas as entradas. Vale lembrar que quanto mais amostras de sinais forem obtidas por unidade de tempo, mais próximo do real, ou seja, daquilo que temos nas entradas, será a saída. Isso significa que a frequência desse contador deve ser muito alta, para que não tenhamos perdas significativas, uma vez que os sinais das entradas são dinâmicos, né? Eles ficam mudando com o tempo. Devemos então garantir que a velocidade de varredura dos canais seja bem alta, para garantir que obtenhamos amostras dessas entradas antes que sofram grandes variações. Muito bem, pegamos aí um monte de amostras desses sinais, de todas as entradas, né, e estamos mandando para a saída, sequencialmente, uma depois da outra, não é isso? Mas e o que fazer com essas informações que estão sendo enviadas para a saída desse multiplexador? Bem, é aí que entra o demultiplexador, que é um circuito que faz o processo inverso do multiplexador. O demultiplexador vai pegar as informações enviadas pelo multiplexador e separá-las, enviando cada uma para o seu devido destino. Então vamos falar um pouquinho sobre o demultiplexador. Olhem só, o raciocínio é o mesmo. Temos a nossa chave rotativa aí de novo, só que agora as informações multiplexadas estão entrando no ponto comum e distribuindo para as saídas.
Eletronicamente ele é representado assim. Olha só, é basicamente a mesma representação do multiplexador, né? Só que no demultiplexador a entrada está na base menor. As saídas estão na base maior do trapézio e as entradas de seleção num dos lados oblíquos, né? É o inverso do multiplexador. O demultiplexador sempre estará associado a um multiplexador, uma vez que para ele demultiplexar alguma coisa, é necessário que exista a multiplexação, não é verdade? Diferentemente do multiplexador, que, como vimos, podemos usá-lo como uma simples chave seletora. Vemos aqui um exemplo típico de utilização de um multiplexador com o seu respectivo demultiplexador. Com essa configuração, consegue-se transmitir 8 informações por uma única via, e uma vez que se tome todas as precauções, teremos na saída do demultiplexador as 8 informações aplicadas nas entradas do multiplexador. Lembrando que na saída temos amostras dos sinais de entrada, mas se nos atentarmos à frequência dos contadores, não haverá perdas significativas. Então, olhem só, podemos ter aqui 8 informações entrando no multiplexador. A gente já viu que ele vai enviar aqui para a saída uma informação após a outra, sequencialmente, né? Por isso que a gente diz que é uma transmissão em série, né? Bom, essas informações chegam no demultiplexador, que vai pegar essas informações que chegaram aqui sequencialmente e distribuir cada uma para a sua devida saída, de maneira que nós vamos ter na saída S0 a informação que eu tenho na entrada I0, na saída S1 a informação que eu tenho na entrada I1 e assim sucessivamente. Então, as informações que eu tenho nas 8 entradas do multiplexador, eu vou ter essas informações nas 8 saídas do meu demultiplexador. Aí a vantagem do multiplexador, né? Se eu não tivesse o multiplexador, para enviar essas 8 informações aqui lá para a saída, eu ia precisar de 8 vias, né? Usando esse sistema, eu tenho 8 informações, mas essas 8 informações são transmitidas por uma única via. Um canal, né? Seja um par de fios, um cabo coaxial, uma fibra ótica, seja lá o que for, um canal de rádio. Então eu estou economizando e bastante, né? E simplificando o meio de transmissão. Eu consigo transmitir muito mais informações com uma quantidade de canais de transmissão, seja esse canal de que tipo for, um número bem menor, né, de canais de informações. Uma coisa muito importante e que requer um cuidado especial é quanto ao sincronismo desses contadores. Veja que eu tenho um contador aqui para o multiplexador e um outro contador aqui para o demultiplexador. Os dois devem estar com o mesmo valor numérico o tempo todo, para garantir que os dados do canal de entrada I0, por exemplo, seja distribuído para a saída S0, e assim sucessivamente. Assim, além da via de transmissão dos dados multiplexados, teremos mais uma via que vai garantir o sincronismo entre os contadores. Uma vez que o demultiplexador pode estar muito longe, a quilômetros mesmo de distância do multiplexador. É possível, pessoal, e bastante usado, a associação de multiplexadores para aumentar o número de canais de informação. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, ó, está sendo usado apenas 2 canais desse multiplexador número 3 aqui, ó, esse MUX3. Se fossem usados os 8 canais, poderiam ser multiplexadas 64 informações, né? Eu tenho 8 entradas, em cada entrada está entrando 8 informações, aqui na saída eu teria 64 informações multiplexadas. Veja que esse MUX3 aqui, ele está fazendo a multiplexação de sinais já multiplexados. Não tem problema. Então eu posso aplicar nessas 8 entradas aqui 8 saídas multiplexadas com 8 canais. O que dá aqui nessa saída 64 informações multiplexadas. Poderia pegar um conjunto desse aqui e colocar em outro multiplexador de 8 canais.
Então eu conseguiria colocar 8 conjuntos desse aqui e mais 8 entradas. Eu estaria com 8 entradas. Em cada entrada eu teria 64 informações. Lá na saída eu teria 512 informações multiplexadas. E assim por diante. Como eu disse, é bastante comum trabalhar com esses multiplexadores agrupados, porque na prática é comum a gente trabalhar com centenas e até milhares de informações multiplexadas. Os sistemas de telefonia se utilizam bastante desse recurso. Vamos fazer umas continhas aqui só para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa. No levantamento recente aí de 2021, estima-se que temos no Brasil 235 milhões de linhas telefônicas de celular e mais umas 30 milhões de linhas de telefone fixos. Vamos arredondar para 260 milhões de linhas então. E vamos pensar somente em ligações telefônicas. Conversação mesmo. A gente sabe que temos mais sinais trafegando por aí, não é isso? TV, dados e etc. Mas pensando somente em conversações, se esses 260 milhões de telefones resolvessem conversar entre si, precisaríamos de 130 milhões de canais, não é isso? Cada conversação são 2 linhas, um canal, não é isso? Um exagero, não é mesmo? Daí a necessidade da multiplexação. Não vamos precisar de 130 milhões de vias para fazer trafegar esses 130 milhões de canais. Como eu estou multiplexando, eu vou precisar de menos vias, porque eu vou ter vários canais, ou muitos canais, em cada via. Provavelmente as companhias telefônicas não possuem uma estrutura que suporte uma situação extrema dessa, né? A de todo mundo resolver falar com todo mundo ao mesmo tempo. Elas devem conhecer bem a demanda de ligações simultâneas e estão estruturadas para atender essa demanda. Só para termos um número mais impressionante, estima-se que tenhamos no mundo mais de 7,2 bilhões de linhas de celular. Passei esses números só para que tenhamos uma ideia da estrutura necessária e da importância da multiplexação de sinais. Bem, eu acho que fica claro que se podemos ter a associação de multiplexadores, podemos fazer a mesma associação nos demultiplexadores, né? O processo é o mesmo, só que o inverso, não é isso? Bem, pessoal, poderíamos explorar bem mais esse assunto, né? Como a implementação de seus circuitos lógicos, até mesmo a utilização desses, como, por exemplo, a transmissão de dados em paralelo. Não vou comentar nada aqui sobre o multiplexador, demultiplexador com transmissão em paralelo, tá? Se alguém tiver algum interesse, dá uma procurada aí por modulação OFDM, que deve contemplar isso aí, né? Poderia falar aqui também dos 2 tipos mais comuns de multiplexação, a multiplicação por divisão de frequência, que é chamada de FDM, e a multiplicação por divisão de tempo, a chamada multiplexação TDM, e as variações que esses 2 tipos aí possuem, tá? Mas foge um pouco do nosso objetivo, que era apresentar a vocês esse circuito, seus princípios de funcionamento e sua aplicabilidade. Assim, eu acho que está de bom tamanho as informações que tentei transmitir aqui, uma vez que a maior utilização dos multiplexadores é essa: a transmissão de muitos dados por uma única via, economizando e simplificando os sistemas de transmissão e distribuição de dados. Só para que não fique na informação teórica que acabei de passar para vocês, vamos dar uma olhadinha num circuito simples de multiplexação e demultiplexação funcionando lá no simulador. Implementei lá um circuitinho bobinho, mas dá para a gente ver que realmente nós temos algumas informações trafegando por uma única via. Muito bem, vamos dar uma olhada nesse negócio então. Olha, eu optei pelo CI 4051. Esse 4051 é um CIzinho legal, porque ele pode ser utilizado tanto como multiplexador,
como demultiplexador. Veja que aqui nós temos um multiplexador, é o 4051. Aqui eu tenho o demultiplexador, um outro CI 4051. Tá? Então é assim, olha, ele tem esses pinos aqui ó, de X0 a X7, que se ele for usado como multiplexador, são as entradas de sinal, as 8 entradas, tá? Os 8 canais. E o pino identificado como X, que na verdade é o pino 3 do CI, funciona como saída. Se eu utilizar ele como demultiplexador, é o inverso, né? O pino 3 aqui, identificado como X, é a entrada, e de X0 a X7 vão ser as saídas. Para ganhar um pouco de espaço, eu coloquei uma barrinha de LEDs aqui, tá? Essa barrinha ela tem 10 LEDs, mas a gente só vai usar 8, porque o demultiplexador tem 8 saídas. Aqui, ABC são aquelas entradas de seleção, né? Então eu coloquei aqui chavinhas manuais para a gente selecionar o canal que a gente quer transmitir aqui para a saída do multiplexador. Como o multiplexador e o demultiplexador aqui estão próximos, eu coloquei as mesmas chavinhas ativando tanto o MUX quanto o DeMUX, tá bom? Esse aqui são os resistores de pull-down, né? Para garantir nível lógico zero nessas entradas quando as chavinhas estiverem abertas. Olha só, eu estou aplicando o nível lógico 1 em todas as entradas do multiplexador. Isso significa que cada canal que eu selecionar aqui, através das entradas de seleção, esse determinado canal aqui vai ser transmitido lá para a saída. Como as chavinhas de seleção estão selecionando o mesmo canal, eu vou estar ativando o mesmo canal, tanto no multiplexador quanto no demultiplexador, né? Pessoal, eu não sei explicar o porquê, mas aqui no simulador, para que eu consiga fazer essa coisa funcionar aqui, eu tive que colocar aqui um reforçador aqui, tá? Um buffer no sinal de saída aqui do multiplexador. Sem ele, não funcionou. Coloquei ele, funcionou. Então tá bom. Não muda em nada o funcionamento da coisa, certo? Simplesmente a gente está dando uma reforçadinha no sinal aí. Tudo bem? Coloquei com uma chavinha para a gente desligar no momento que a gente quiser para ver, para a gente se certificar de que as informações estão realmente passando por esse caminho, tá bom? Aliás, não tem outro, né? Só tem ele. Mas a gente vai comprovar isso aí. Então vamos colocar essa coisa para rodar. Na hora que eu ligar esse negócio aqui, já vai estar ativado o canal 0, não é isso? Porque a chavinha A, B e C estão abertas, tá? Então eu tenho aqui o valor entrando nas entradas de seleção, o valor 0. Então estou selecionando o canal 0. Eu vou mandar o que eu tenho aqui no canal 0 para a saída e aqui o que eu tiver na entrada para o canal 0 de saída. Tudo bem? Então vamos ver? Pronto, olha só. De fato, né? Eu já tenho o canal 0 aqui ativo. Eu estou aplicando o nível lógico em todas as entradas, mas eu estou mandando para a saída só o valor da entrada 0. Tudo bem? Se eu colocar 1 aqui, eu vou selecionar o canal 1. E, de fato, olha só, o canal 1 é que está com o LED aceso agora. Se eu colocar o valor 2, eu vou ativar o canal 2. Vamos lá, pronto, olha lá o canal 2. Se eu colocar 3, vai ativar o canal 3. Perfeito, olha lá o canal 3. Se eu colocar 4, tem que ativar o canal 4. Olha lá, o canal 4, né? Aqui, ó, X4. Se eu colocar 5, tem que ativar o canal 5. Perfeito, olha lá, X5 está ativo. Se eu colocar 6, tem que ativar o canal 6. Perfeitamente, olha lá o canal 6. E se eu colocar 7, vai ligar o canal 7. Canal 7 lá na saída. Para você ter certeza de que a coisa está caminhando por aqui, eu vou abrir essa chavinha. Olha lá, abri a chavinha, não tem nada chegando aqui, né? Quando eu ligo a chavinha, aquele canal que estiver ativo é o que está caminhando aqui por essa única via. Tudo bem? Muito bem. Mas só isso não tem muita graça, né? Eu vou mudar o circuitinho aqui agora
e vou colocar nessas 8 entradas aqui, ó, sinais que ficam mudando, tá bom? E esses sinais vão caminhar aqui, como a gente já sabe que tem que acontecer, e vão ser distribuídos para o canal certo lá na saída. O que eu vou aplicar aqui? Eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu desligar aqui. Olhem só, eu vou pegar esse CI aqui, o 4017, e aplicar na entrada do multiplexador lá do nosso circuito. O que faz esse 4017 aqui? Se você consultar o manual do fabricante, ele vai dizer para a gente que esse CI ele é um contador de década com saídas decodificadas. Na verdade, ele é um sequenciador, tá legal? Do jeito que ele está ligado aqui, ele tem uma entrada de clock, uma entrada de habilitação. Veja que tem a bolinha, então é habilitado em nível lógico baixo, tá? E tem uma entrada aqui, esse MR aqui é Master Reset, é uma entrada de reset. Do jeito que ele está aqui, eu não estou mandando ele resetar, porque a entrada de reset aqui é em nível lógico alto. Do jeito que ele está aqui, ele vai ligar sequencialmente as saídas de Q0 a Q9, as 10 saídas, uma de cada vez, sequencialmente, tá legal? Coloquei aqui a nossa barrinha de LEDs para a gente monitorar o estado dessas saídas. A propósito, nessas barrinhas de LED aqui, olha, eu coloquei um resistor comum para os 10 LEDs. Aqui eu posso fazer isso porque vai acender um LED por vez. Se acendesse mais do que um LED de cada vez, a gente já não poderia colocar só um resistor, não é isso? Mas vamos ver essa coisa funcionando. Olha só. Olha o que ele faz. Ele fica nessa sequência aí, ó, desde a saída 0 até a saída 9, indefinidamente. Nessa velocidade aí, porque essa é a frequência dos pulsos de clock que eu estou aplicando aqui. Eu posso aumentar ou diminuir essa frequência de clock, esse negócio vai ficar mais rápido ou mais devagar. Mas ele tem 10 saídas e o nosso multiplexador lá tem só 8 entradas. Então seria interessante que eu fizesse esse cara aqui contar só de 0 a 7, né? Ativar as saídas só de 0 a 7. Eu vou inibir as saídas 8 e 9. Para isso, vai ter que entrar na jogada essa entrada de reset aqui. Eu vou fazer uma mudançazinha aqui nesse circuito para você ver ele indo aí então de Q0 a Q7. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Estou usando só 8 saídas. Quando ele for ativar a 9ª saída, o que ele faz? Ele manda nível lógico 1 para a entrada de reset. Então ele volta para o início. Então agora ele vai ficar de 0 a 7 indefinidamente. Vamos ver? Está lá, está lá. Até o canal 7, volta para o canal 0, tá? Tá lá, bonitinho. Então é isso que eu vou aplicar lá no multiplexador, tudo bem? Vamos lá para o nosso circuito com o multiplexador então. Tá aqui então, pessoal, a mudança do nosso circuito. Então eu voltei aqui, o multiplexador, o demultiplexador, só que agora, nas entradas de seleção, eu coloquei um contador. Eu tenho um contador crescente aqui, olha, de 0 a 7, com uma frequência bem alta. Coloquei aqui 1 kHz, tá bom? Então ele fica selecionando esses canais de 0 a 7, um depois do outro, bem rapidinho, né? Numa frequência de 1 kHz. Na entrada do multiplexador aqui eu coloquei o nosso 4017. Eu vou ficar mandando o nível lógico 1 numa entrada por vez aqui. Esses canais são mandados aqui para a saída e o demultiplexador vai distribuir isso em sua saída. Coloquei aqui uma barrinha de LEDs para a gente monitorar o que o 4017 está gerando e uma outra barrinha de LED aqui para a gente ver o que está saindo aqui do demultiplexador. Tem que ser igual, né? Não se esquecendo de que aqui nós vamos ter, digamos assim, uma amostra daquilo que a gente tem lá na entrada, tudo bem? Vamos colocar essa coisa para funcionar? Vamos lá. Olha só, observem que o que acontece aqui no 4017 está acontecendo na saída do
demultiplexador, tá certo? É igualzinho, tá bom? Isso acontece porque eu estou fazendo uma varredura aqui dessas entradas de uma forma bem rapidinho e mandando essa coisa aqui para a saída, né? E isso está caminhando por aqui mesmo, né? Vou abrir a chavinha aqui, ó. Não pode ter mais nada aqui na saída do demultiplexador, né? Não está entrando nada. Veja que aqui continua funcionando normalmente. Continua sendo multiplexado essas informações aqui, só que não está chegando no demultiplexador. Se eu ativar aqui de novo, fechar o caminho, eu volto a ter lá na saída aquilo que eu estou aplicando lá na entrada. Acho que deu para ter uma ideia, né, de como a coisa funciona, tudo bem? Então era isso, pessoal. Espero que tenha ficado aí de bom tamanho e nos vemos num próximo vídeo, tudo bem? Até lá!